Aqui, mostrar um pouquinho esses exercícios que a gente fez em sala de aula, só comentar para vocês como é que a gente vê se alguma coisa é O de n ao quadrado, é θ de n ao quadrado, é ômega de n ao quadrado e assim por diante. Tem uma série de exemplos práticos que nós vimos em sala de aula. Vou repetir para deixar gravado aqui para vocês. Por exemplo, eu quero verificar aqui no primeiro exercício, aqui ó, apontado aqui, eu quero verificar se no pior caso o algoritmo de ordenação por inserção é θ de n ao quadrado. Aí você tem que pegar o custo do algoritmo de ordenação por inserção para descobrir isso. De posse da função, tá? Nós vamos responder essa pergunta. Eu vou para equation para a gente responder essa pergunta. E agora aqui na equation, quando eu quero responder se uma função é θ de n ao quadrado, eu vou sempre, nos nossos exemplos, a gente vai ver para provar se é O, se é θ, se é ômega, vou calcular o limite, né, para provar, não, para conferir. Nós não vamos fazer uma prova formal completa, mas para conferir, e isso é parte de uma prova formal, se é O, ômega ou θ, nós vamos usar a função aqui, limite, e fazer, por exemplo, se eu quero saber se é θ de n ao quadrado. Eu quero saber se é θ de n ao quadrado, vou calcular o limite da função, que eu quero saber se é θ, dividido pelo n ao quadrado. Então, vou fazer aqui, ó, n ao quadrado, quando n tende a infinito. A função da ordenação por inserção, nós vamos fazer aqui, ela é n, se eu tenho, então eu quero saber o limite dessa função, n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 2 mais 1. Eu sabendo esse limite, eu vou poder tirar conclusões sobre se essa função aqui de cima ela é O ou θ ou ômega dessa função aqui de baixo. Então eu vou calcular esse limite. Esse limite aqui, se você prestar atenção, n sobre 2 sobre n ao quadrado fica n sobre 2n ao quadrado. Isso tende a zero quando n é infinito. Esse 1 aqui sobre n ao quadrado tende a zero quando n é infinito, e sobra essa primeira parcela aqui, que é n ao quadrado sobre 2n ao quadrado. Vou cancelar o n ao quadrado aqui, e com de cima e de baixo, né, o n ao quadrado de cima e baixo, e vai dar meio. Esse limite é meio. Tá? Meio porque n ao quadrado sobre 2 dividido por n ao quadrado dá meio. E aqui dá 1 sobre 2n, 1 sobre 2n quando n é infinito, é zero, e aqui dá 1 sobre n ao quadrado, que quando n é infinito dá zero. Então essas três parcelas somadas, no limite quando n é infinito, dá meio. Se deu meio, deu uma constante que é não nula. Constante não nula, nós vimos, que significa que é verdade que essa função aí, n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2 mais 1, ela é θ de n ao quadrado. Então a função de cima é θ de baixo, porque esse limite deu meio. Vamos ver um outro exemplo do exercício. No outro exemplo do exercício, eu quero saber se 2 elevado a 2n é O de 2 elevado a n. Então, quero saber se 2 elevado a 2n é O de 2 elevado a n. Então, em cima, nós vamos colocar a função 2 elevado a 2n. E embaixo, nós vamos colocar a função 2 elevado a n. Então, ó, quero saber se... Então, vamos lá. Quero saber agora, nesse segundo exercício, se 2 elevado a 2n é O de 2 elevado a n. Vou novamente calcular um limite indo lá para o equation. Indo para o equation, limite, quando n é infinito,
de 2 elevado a 2n sobre 2 elevado a n. Eu quero saber se essa de cima é O da de baixo. Vou calcular o limite da razão aqui. E esse limite desenvolvendo 2 elevado a 2n, aí cuidado com armadilhas, que às vezes a gente se atrapalha na matemática. Isso aqui é 2 elevado a n vezes 2, esse de cima, desculpa, é 2 elevado a n vezes 2 elevado a n. Então, esse limite aqui não tem um igual, né? Uma falha aqui. Esse limite aqui é igual a esse limite aqui. Esse limite aqui, você vai cancelar o 2 elevado a n em cima, embaixo vai ficar o limite de 2 elevado a n quando n é infinito. Esse limite é igual a infinito, tende a infinito. Então essa continha aqui tende a infinito. Se tende a infinito, não é O. Para quê? Por quê? Porque para que 2 elevado a 2n seja O de 2 elevado a n, esse limite teria que ter dado zero ou constante não nula. Se deu infinito, não é O, é ômega. Então, eu posso dizer, poderia ter dito, 2 elevado a 2n é ômega de 2 elevado a n. O infinito me diz isso. É ômega pequeno, mas não é O. Não é O, não é θ. Tá? Vamos seguir com os exemplos. E agora eu vou fazer essa daqui, para saber se o 2 elevado a n mais 1 é O de 2 elevado a n. Voltando lá no equation, para a gente desenvolver isso. Então agora o meu limite é 2 elevado, aqui em cima tem um n mais 1, eu quero saber se essa função ela é O de 2 elevado a n. Agora acontece isso aqui. Esse número aqui é 2 vezes 2 elevado a n. Quando eu faço agora a divisão aqui, esse limite dá 2. Limite deu 2. Limite deu constante, não nula. Então, 2 elevado a n mais 1 é O de 2 elevado a n. Então, eu posso concluir daqui, como o resultado é 2, é uma constante não nula. Então, é verdade que a função de cima, 2 elevado a n mais 1, é O de 2 elevado a n. Significa, nesse caso aqui, como o limite deu constante, significa que as duas têm a mesma taxa de crescimento. Para o infinito, a razão entre as duas converge para 2. Vamos para mais um exercício rápido. Esse aqui é um exercício mais genérico, olha lá. O de n ao quadrado mais O de n ao quadrado é uma função O de n ao quadrado. Aqui a gente está usando aquele abuso de notação que eu comentei em outra aula, mas na verdade eu estou perguntando o seguinte: se eu pegar uma função f, que é O de n ao quadrado, né, pegar outra função f2, que é O de n ao quadrado, então tenho duas funções que são O de n ao quadrado, e se eu criar uma terceira função g, que é a soma das duas, eu quero saber se a soma das duas ainda é O de n ao quadrado. Para conferir isso, vamos voltar para o equation. Deixa eu montar aqui esse problema para a gente. A gente viu esse exemplo em sala de aula, estou só repetindo aqui para fixar. Mas então tem uma coisa assim: se eu tenho uma função f1, eu vou chamar aqui f, g e h. Se eu tenho uma função f de n, que ela é O de n ao quadrado, eu sei sobre ela o seguinte: eu ponho aqui um limite para calcular. Quando me dizem que uma função f é O de n ao quadrado, me dizem que o limite de f sobre n ao quadrado, quando ele tem infinito, isso é um dado que foi fornecido no problema, ele é menor ou igual que alguma constante. Necessariamente, ser O de n ao quadrado necessariamente implica nisso. Eu tenho uma segunda função dada no problema, que também é O de n ao quadrado. Vou chamar de g. Eu tenho, então, f é O de n ao quadrado, então isso é verdade. Para um dado c, eu vou até fazer o seguinte.
vou colocar aqui, chamar esse primeiro C aqui de C1. E aí, olha só. Limite de G sobre N ao quadrado, quando N é infinito, também é menor que uma constante. Menor ou igual que uma constante. Que eu vou chamar aqui de constante C2. Então, o problema, quando foi formulado, dizendo que a primeira função é O, a segunda é O, de N ao quadrado, ele me dá essas informações. Eu sei disso porque F é O de N ao quadrado, e eu sei disso porque G é O de N ao quadrado. Agora, vem a pergunta que foi feita. A pergunta é a seguinte. Eu tenho uma função h de n, e h de n é f de n mais g de n, certo? E a pergunta que me fizeram é se isso aqui é O de n ao quadrado. Podemos usar aqui o... Pergunta se isso pertence a O de n ao quadrado. Então, essa é a pergunta. A função h pertence ao de n ao quadrado, se ela é a soma da f com a g? Essa é a pergunta do exercício. Para responder essa pergunta do exercício, nós vamos usar o que eu preciso fazer para verificar se h é O de n ao quadrado. Eu vou calcular o limite de h sobre n ao quadrado, quando n é infinito. Então, limite de h, vou trocar aqui a letra para h, n ao quadrado quando n é infinito, e vou ver se isso aqui é um limite que dá menor ou igual que uma constante. Se der, é porque é O de n ao quadrado. Essa constante sendo nula ou positiva. Bom, o que eu sei sobre n ao quadrado? É uma função genérica qualquer. Né? Essa h. O que eu sei sobre h? Uma função qualquer. Mas tem uma informação, ela é f mais g. Então eu posso escrever esse limite aqui. Ó. Se eu sei que ela é f mais g, por que não escrever assim? Da seguinte maneira, olha só. Esse limite, se h é a mesma coisa que f de n mais g de n, eu posso dizer que o limite de h sobre n ao quadrado é a mesma coisa que o limite de f de n mais g de n sobre n ao quadrado quando n é infinito. Acontece que esse limite pode ser calculado com dois limites. Eu vou só aproveitar aqui para escrever, pode calcular assim, limite da soma dos limites. Então aqui vai ser minha função f, é esse limite mais esse limite. Agora, aqui é minha função g. Então, limite de f mais g sobre n ao quadrado, quando n é infinito, é o limite de f sobre n ao quadrado, quando n é infinito, mais o limite de g. Acontece que essa soma aqui é uma soma de um número que é menor ou igual que uma constante com outro número que é menor ou igual que uma constante. Eu posso dizer, então, que essa soma toda é menor ou igual que a soma dessas duas constantes. Simples assim. Então, vou aqui usar o operador menor ou igual. Eu posso dizer isso aqui é menor ou igual que quem? C1 mais C2. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio, tá? Deixa eu fazer uma coisa para cá. Isso que é igual, pronto, para ficar claro. Vejam bem, a pergunta é, o limite de h de n sobre n ao quadrado, quando n é infinito, é menor ou igual que uma constante? E a conclusão é, se h for a soma de f mais g, o limite dela, dado que f é O de n ao quadrado e g é O de n ao quadrado, o limite dela, quando n é infinito, dela sobre n ao quadrado, quando n é infinito, é sim uma constante. É uma constante menor ou igual que C1 mais C2, mas é uma constante. E isso nos diz que o problema apresentado aqui, ó, tem como resposta que isso é verdade e eu posso provar. Isso quer dizer o seguinte, na prática, quer dizer que se eu tenho um pedaço de código que custa O de n ao quadrado
e logo abaixo dele tem outro pedaço de código que é o ODN ao quadrado, o custo total é a soma dos dois. E eu sei que o custo total é ODN ao quadrado também, porque a soma de coisas ODN ao quadrado dá coisas ODN ao quadrado. Tá? Tem um fechamento aí do conjunto O de alguma coisa na soma. Agora, vamos ver se essa última aqui, estou mais desconfiado dessa última aqui. O de n vezes O de n dá O de n. Primeiro vamos formular aqui, porque do jeito que está apresentado aqui no slide, está meio informal a coisa, mas vamos lá, eu estou falando novamente agora de duas funções, só que eu vou tirar aqui eu tenho uma função f, que ela é O de n. Se ela é O de n, o limite de f sobre n, quando n é infinito, é menor ou igual a uma constante. E eu tenho uma outra aqui também, que é O de n, que é uma g, e a g também é O de n, também tem essa coisa aqui do limite ser menor ou igual a uma outra constante. E agora eu tenho uma h, só que h não é f mais g, ela é f vezes g. Eu vou usar um operador aqui para representar nossa multiplicação. Vamos escolher. E a pergunta é se isso aqui é O de n. Então vamos lá. Será se eu pegar uma função que é O de n, que o limite dela, quando n tende a infinito sobre n, dela sobre n, quando n tende a infinito, é uma constante, e uma outra também, que tem a mesma propriedade, só que é uma outra constante aqui. Será que quando eu multiplico uma pela outra, dá uma função h que é O de n? Será que h é O de n agora? Vamos ver. Para calcular isso, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber se é O de n. Tá. O de n, vocês já devem ter manjado limite de h de n sobre n quando n é infinito. E tem que ver se isso está uma constante. Só que agora a nossa h não é uma mais a outra, é uma vezes a outra. Então, vou trocar aqui para vezes. Achou? Agora eu tenho um limite do produto. Disso por isso. Acontece que esse limite é o limite de f de n sobre n agora, quando n ter infinito, vezes. Só que o vezes agora mudou uma coisinha. Não posso deixar nada dividindo aqui mais. Ele, na verdade, é o limite de g de n aqui desse outro lado. Tá? Então, olha só. Limite de f de n vezes g de n sobre n, quando n tem infinito, é a mesma coisa que o limite de f de n sobre n, quando n tem infinito. Isso aqui eu posso dizer que é um número menor ou igual a uma constante. Só que vezes o limite de g de n quando n tem infinito. Só que o que eu sei sobre g? Eu sei que o limite de g sobre n é menor ou igual a uma constante quando n tem infinito, mas o limite de g quando n é infinito não necessariamente é uma constante. Como g é O de n, ela pode ser, por exemplo, uma função como n. n, quando n é infinito, vai ter infinito. Pronto, acabei de dar um exemplo. Né? Então, se a minha g for a n, e aqui do outro lado for a n também, aqui vai dar constante, mas aqui vai dar infinito. Então, a afirmação é falsa, é furada. Tá? O melhor jeito de provar isso aqui, então, para ficar bem bacana, é você usar um recurso de demonstração, que é a prova por absurdo. Então, olhando aqui, eu saquei, não é verdade. Então, pega lá. Diz que a f é uma função, por exemplo, n, 2n, alguma coisa assim. E a g também, n, 2n, alguma coisa assim. F vezes g dá n vezes n, que dá n ao quadrado. E n ao quadrado não é O de n, vocês conseguem conferir isso facilmente. Então, eu tenho um exemplo de duas funções que são O de n, que quando multiplicadas não atendem a propriedade. Então, eu não posso dizer que tem um fechamento aí da operação de multiplicação nesse conjunto O de n. Ou seja, não é verdade que se eu pegar dois O de n e multiplicar um pelo outro, continua sendo O de n. Espero que vocês tenham entendido.
E espero que... Bom, tivemos esse exemplo desenvolvido em sala de aula também, mas espero que agora o vídeo ajude a reforçar, a fixar. Nós vimos esse exemplo dentro de sala de aula, espero que o vídeo agora tenha ajudado a fixar melhor o assunto.